Olá, está no ar o Jornal TV com as principais notícias de Bento Gonçalves e região, aqui no seu canal 14. Na edição de hoje você vai conferir com a gente. Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de reinfecção da Covid no país. Vendas no comércio varejista sobem 0,9% em outubro, se comparado ao mês anterior. Escolas públicas e particulares do país podem oferecer o ensino remoto enquanto durar a pandemia. Queda na arrecadação faz o governo do estado prorrogar por mais 4 anos as alíquotas do ICMS. Ainda nesta edição você confere, sábado tem drive-thru para arrecadação de brinquedos na Via Delvino, no centro de Bento Gonçalves. Capital do Vinho recebe equipamento de suporte respiratório Ventra, por meio de doação da empresa Tramontina. E é destaque também, operação da Polícia Federal desarticula a ação de quadrilha acusada de tráfico de drogas e armas na Serra Gaúcha. O sol deve seguir aparecendo entre nuvens entre hoje e amanhã, sem previsões de chuvas, o que deve voltar a ocorrer a partir de sábado na Serra Gaúcha. Confira agora a previsão do tempo para todo o sul do país, com dados do Climatempo. A sexta-feira será mais um dia marcado por sol e tempo firme em praticamente todas as áreas da região sul do país. O sol predomina e não há condições para chuva, inclusive nas 3 capitais, como a região de Curitiba. As pancadas de chuva, por outro lado, devem ocorrer entre a tarde e a noite, mas sem risco de temporais sobre o norte paranaense, inclusive em Campo Mourão e também na região de Londrina. Em Porto Alegre, mínima de 19 com máxima de 37 graus, e em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Aqui em Bento Gonçalves, as temperaturas devem variar entre 14 graus, a mínima, e a máxima chegando aos 27 graus. A nova ponte sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre, ligando a região metropolitana ao sul do estado, foi oficialmente inaugurada nesta quinta-feira, em ato que contou com a presença do governador do estado, Eduardo Leite, e também do presidente da República, Jair Bolsonaro, além de ministros e autoridades federais e locais. A nova ponte do Guaíba vai ser uma alternativa para os gaúchos. Deve receber cerca de 50 mil veículos por dia e desafogar o trânsito na saída da capital. A ponte Getúlio Vargas, conhecida como Ponte do Guaíba, liga a capital Porto Alegre ao sul do estado desde 1957. Sua principal característica, como a gente pode observar, é ter o vão central móvel, ou seja, ela se eleva para que as embarcações passem. Quando isso acontece, os carros ficam parados esperando, o que provoca congestionamento na cidade. Mas com a nova Ponte do Guaíba, esse problema acaba. Ela é bem alta, com uma altura livre de 40 metros do nível da água e, por isso, não precisa ser elevada. Vai fluir, o trânsito vai fluir, não vai haver mais problema de vir um navio e aí ter que parar quase 1 hora parado numa tranqueira e depois para recuperar tudo aquilo é muito prejudicial para qualquer um, tanto para o caminhoneiro como para a gente que trabalha com isso. Com mais de 90% da obra concluída, a inauguração da ponte foi antecipada para entregar à população os quase 3 quilômetros de ponte e 3 alças de acesso. Em breve serão mais 4 alças. A obra está orçada em 820 milhões de reais. Está muito alinhada com a política do governo Bolsonaro de manter, de terminar, de concluir aquilo que estava em andamento, porque as obras inacabadas não geram taxa de retorno. É importante entregar para a sociedade, permitindo que o cidadão do Rio Grande do Sul utilize aquela ponte, economizando assim tempo de viagem. A obra associada à duplicação da BR-116 deve melhorar, do ponto de vista logístico, a competitividade de tudo aquilo que é produzido no norte em direção ao Porto de Rio Grande. Com 13,6 quilômetros de extensão, a estrutura foi liberada para o tráfego no vão central e em 3 alças de acesso. São elas, uma no sentido Porto Alegre ao litoral norte, outra no sentido Porto Alegre, região sul, e outra da região sul ao centro da capital.
Para seguir em outras rotas, será preciso usar a ponte antiga. A construção de uma nova ponte já teve aporte do governo federal em mais de 760 milhões de reais. A estimativa é que 50 mil veículos por dia façam a travessia da nova ponte do Guaíba. E as vendas do comércio varejista subiram 0,9% em outubro, se comparadas ao mês de setembro, na série de ajuste sazonal, segundo o IBGE. Na comparação com outubro do ano passado, sem o ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 8,3% em outubro deste ano. As vendas do varejo restrito acumularam um crescimento de 0,9% no ano e uma alta de 1,3% nos últimos 12 meses. Quanto ao varejo ampliado, da qual inclui as atividades de material de construções e também veículos, as vendas subiram 2,1% em outubro ante o mês de setembro. Na comparação com outubro do ano passado, sem o ajuste sazonal, as vendas do comércio ampliado tiveram alta de 6% em outubro deste ano. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quinta-feira o cronograma de produção da Coronavac. Segundo ele, a fábrica do Butantan vai trabalhar 24 horas por dia durante os 7 dias da semana para atender a demanda da produção. A capacidade de produção será de 1 milhão de doses por dia da Coronavac. Em coletiva de imprensa ocorrida na sede do Instituto Butantan em São Paulo, Dória voltou a questionar o início da vacinação, previsto para até então em março do ano que vem. O governador de São Paulo citou ainda um manifesto assinado por cientistas de todo o país que pedem a urgência da vacinação. Dória afirmou ainda que espera do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, uma manifestação oficial de que vai incluir oficialmente a Coronavac no Plano Nacional de Imunização. A Coronavac é a primeira vacina contra o coronavírus produzida em território nacional. E o primeiro caso de reinfecção da Covid-19 no país foi confirmado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, dia 10. A vítima é uma mulher de 37 anos, profissional da saúde, que atuava no Rio Grande do Norte e também na Paraíba. A confirmação ocorreu após análise da Fundação Oswaldo Cruz e é a 27ª registrada oficialmente em todo o mundo. Segundo as informações do Ministério da Saúde, a paciente reinfectada apresentou quadro de síndrome gripal no dia 17 de junho. Após coleta de amostras para o exame PCR, o resultado foi positivo para a Covid-19. Em outubro, a paciente voltou a apresentar os mesmos sintomas. No dia 13 daquele mês, após realizar novamente o teste, houve a confirmação da reinfecção. Em Garibaldi, aqui na Serra Gaúcha, uma possível contaminação de um paciente que já teria sido infectado com a Covid-19 foi descartada pela Secretaria Estadual da Saúde. O Ministério da Educação homologou a resolução do Conselho Nacional da Educação, que afirma que as escolas públicas e particulares do país podem oferecer um ensino remoto enquanto durar a pandemia. O documento foi motivo de intensos debates e esperava aprovação desde outubro. O ministro Milton Ribeiro chegou a dizer que vetaria o artigo que mencionava a extensão do ensino remoto, o que causou preocupação entre secretários de educação dos estados. Sem a resolução, havia uma lacuna sobre como as aulas poderiam operar em 2021, o que levaria à judicialização, já que a continuidade das aulas e atividades online é dada como certa no ano que vem. A intenção do governo federal, segundo fontes, é a de estimular uma volta presencial nas escolas. Mesmo com uma eventual redução no número de casos, os secretários de educação de todos os estados afirmam que vai ser preciso, ao menos, usar o ensino híbrido, uma vez que os protocolos exigem o distanciamento nas salas de aula. Para que os alunos fiquem a 1,5 metro um do outro, não é possível que todos estejam no mesmo espaço presencialmente, e não há espaço suficiente na maioria das escolas públicas
e particulares. A partir da próxima terça-feira, dia 15, estará aberto o período de pré-matrícula na rede estadual de ensino para o ano de 2021. O calendário prevê também rematrícula, transferência, efetivação de matrícula e inscrição em curso técnico, além do aproveitamento de estudos do curso normal. As solicitações serão realizadas online através do site da Secretaria Estadual da Educação. A efetivação da matrícula deverá ser realizada por aqueles que fizeram a pré-matrícula ou pediram transferência, de modo presencial, na unidade escolar onde o estudante obteve a vaga. A solicitação de pré-matrícula poderá ser feita de forma online também pelo site da Secretaria da Educação ou de forma presencial nas escolas no período de 15 de dezembro a 3 de janeiro. O governador do estado, Eduardo Leite, sancionou nesta quarta-feira projeto de lei que indeniza os servidores públicos em função do parcelamento do 13º salário. O projeto, encaminhado pelo Poder Executivo, em consequência da falta de recursos para o pagamento integral do 13º, foi aprovado por unanimidade nesta semana na Assembleia Legislativa. O texto determina que os servidores do Poder Executivo receberão em cada uma das 12 parcelas do 13º um acréscimo de 1,22%. Além disso, eles podem receber o valor integral por meio de empréstimo no Banrisul, com os juros sendo pagos pelo Estado. As parcelas serão pagas, assim como já tem sido feito, no último dia do mês, de maneira conjunta com os valores do acréscimo. Os valores das folhas de pagamento do 13º estarão disponíveis no portal do servidor até, no máximo, amanhã. E em reunião com representantes da FAMURS, a Federação das Associações de Município do Rio Grande do Sul, e também das 27 associações regionais, o governador Eduardo Leite apresentou as propostas que devem prorrogar por mais 4 anos as alíquotas do ICMS. Segundo o governo, a medida é necessária em decorrência da queda da arrecadação no Estado. A proposta, que visa prorrogar as alíquotas de 30% por 4 meses, ou melhor, por 4 anos, também pretende promover a alíquota modal de 18% no ano que vem e 17% a partir de 2022. Há também a possibilidade do corte de incentivos fiscais, alterações no IPVA, extinção do imposto de fronteira, além da redução da alíquota efetiva para compras internas no Estado, incentivo também ao e-commerce, entre outras. De acordo com as estimativas do governo estadual, só aqui em Bento Gonçalves, o município deixaria de arrecadar quase 40 milhões de reais no período de 2021 a 2024 com o ICMS. O Jornal TV Com faz o intervalo. A gente já volta com mais informações da nossa capital do vinho. O Hospital Tacchini está ampliando o número de vagas de trabalho efetivas na instituição. As oportunidades são, em sua maioria, para o cargo técnico de enfermagem. Contudo, o hospital também está contratando enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, higienizadores e profissionais da manutenção. No decorrer de 2020, o hospital dobrou o número de vagas na UTI adulto. A expansão, que inicialmente alteraria a capacidade de 20 para 30 leitos, teve o seu planejamento modificado em função da pandemia do coronavírus. Dessa forma, o Tacchini passou a contar com 40 vagas permanentes de UTI adulto, podendo expandir a capacidade para até 50 caso haja necessidade. Para trazer mais agilidade e segurança ao processo seletivo, o Tacchini dispõe de uma plataforma de seleção online, ou seja, o candidato só precisará se deslocar ao hospital se for contratado.
E nesta quinta-feira, dia 9, o Complexo Hospitalar de Saúde aqui de Bento Gonçalves recebeu equipamento de suporte respiratório Ventra, por meio de doação da empresa Tramontina de Carlos Barbosa. Os equipamentos foram distribuídos já para 21 instituições de saúde do estado ainda na semana passada, mas nesta semana foi realizada a entrega técnica com treinamento para a utilização do Ventra. O respirador foi desenvolvido pela equipe técnica da empresa com o apoio de profissionais e da estrutura do Hospital Tacchini, onde aconteceram os primeiros testes. O objetivo do Ventra é ser um equipamento de suporte respiratório emergencial e transitório, podendo ser útil nas situações em que não há disponibilidade imediata de ventiladores. E com relação à Covid aqui em Bento Gonçalves, temos os dados que são emitidos todos os dias pela Secretaria da Saúde, em contato com o Hospital Tacchini e também a Unimed e secretarias municipais de saúde com os dados referentes ao coronavírus. Os dados apresentados pelo governo do estado se dão a partir de informações do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública, ou credenciados, e casos de moradores confirmados em outras cidades, sendo 5.703 confirmados. Nesta quinta-feira, dia 10, 127 casos foram confirmados. São agora 6.091 casos confirmados, sendo 5.655 curados e 127 óbitos. Foi registrado óbito de paciente diagnosticado com coronavírus. O homem na faixa etária dos 60 anos veio a óbito na residência, sendo atendido pelo SAMU, tinha diagnóstico anterior de Covid-19, tinha comorbidades, e faleceu no dia 10 de dezembro. O Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas da Câmara Municipal de Bento Gonçalves relativas ao exercício de 2019. A informação foi publicada no Diário Oficial de ontem do TCE. Em seu parecer, o órgão afirmou que estão regulares as contas de 2019 do Poder Legislativo, cumprindo assim a lei complementar que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. Além do exercício de 2019, o site da Câmara também recebeu nota máxima no quesito transparência através do TCE. O levantamento levou em conta a Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência, onde os itens analisados foram aprovados e a Câmara atendeu em 100% os requisitos. E neste próximo sábado, dia 12, será realizado na Via Delvino, no centro de Bento Gonçalves, o drive-thru para arrecadação de brinquedos. A atividade vai contar com todas as regras de prevenção ao coronavírus e será realizada entre 9 da manhã e meio-dia. Podem ser doados brinquedos em condições de uso, como bonecas, carrinhos, jogos e brinquedos pedagógicos, os quais serão doados para as famílias em vulnerabilidade no Natal. A atividade é promovida pelo Gabinete da Primeira-Dama de Bento Gonçalves e também pela Secretaria Municipal de Esporte e Desenvolvimento Social. Dentro do projeto Renascer para Crescer, será realizada no dia 15 oficina online de capacitação sobre gestão de espaços culturais. O evento tem como mediador o secretário de Cultura e presidente da Fundação Casa das Artes, Evandro Soares, e como palestrante, a mestre em Educação Musical pela URGS, Júlia Umes. A transmissão do evento é pelo Facebook da Fundação Casa das Artes, a partir das 4h30 da tarde. A palestrante atua como professora adjunta da Fundação Municipal de Artes de Montenegro e é também diretora executiva da mesma instituição. Tem experiência na área de educação musical, em temas como teoria da música, produção artística e projetos culturais. E uma última informação que movimentou a área da segurança em Bento Gonçalves e também em municípios da Serra Gaúcha. Uma operação da Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e de armas para o fornecimento a uma facção estabelecida na Serra Gaúcha.
Ao longo desta quinta-feira, 22 mandados de prisão preventiva e outros 28 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Sapiranga, Campo Bom, Parobé, Taquara, Lajeado e Charqueadas, e também em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Também estão sendo cumpridos 11 ordens judiciais de sequestro de veículos e imóveis de propriedade dos investigados e bloqueadas 57 contas bancárias de pessoas físicas e empresas, as quais eram utilizadas para movimentar dinheiro de forma ilícita. Conforme o delegado da Polícia Federal, Noerci da Silva Melo, o grupo criminoso atuava na Serra Gaúcha de dentro e de fora do sistema prisional, tanto na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, como na Penitenciária Estadual do Apanhador, em Caxias do Sul. O objetivo dessa operação foi desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e armas, atuando seus principais líderes a partir dos presídios aqui no estado do Rio Grande do Sul. O tráfico de droga, assim como outros delitos, assim como o contrabando de cigarro, ele foi evoluindo para uma administração pelas facções criminosas. Então, hoje, ao contrário do que acontecia há alguns anos, um determinado criminoso para atuar em um determinado delito, eles têm que estar vinculados a alguma facção. E essas facções, elas atuam com seus comandos dentro dos presídios. Então, a gente começou a monitorar a partir de informações recebidas acerca do tráfico de drogas e do tráfico de armas, e a partir daí a gente chegou nos líderes dessa organização criminosa que estavam, então, comandando de dentro dos presídios. Na verdade, a Serra Gaúcha sempre foi foco muito forte do tráfico de drogas, principalmente cocaína, por ser uma região de um razoável poder aquisitivo, sempre foi alvo dos grandes traficantes. Então, mesmo antes da atuação dessas facções, já era muito forte o tráfico de drogas aqui na Serra Gaúcha. A Polícia Federal sempre esteve preocupada com isso, sempre fez grandes operações, sempre buscou prender os líderes desses tipos de delito. E não é diferente agora. Então, esse delito agora mudou para o comando das facções. A Polícia Federal também, então, está concentrando seu trabalho no sentido de prender esses líderes dessas facções, assim como também num trabalho em termos de descapitalização dessas organizações criminosas, para que tenha um resultado efetivo e eles não só sejam presos, porque já estão presos, mas descapitalizando, de uma certa forma, eles não terão mais como atuar no tráfico de drogas e no tráfico de armas. O objetivo seguinte é colocar esses líderes em presídios de segurança máxima, onde eles não possam se comunicar e daí não possam comandar esse tráfico, bem como então fazer paralelamente essa descapitalização para que eles não tenham condições econômicas de continuar atuando. De acordo com o diretor da penitenciária de Bento Gonçalves, Volney Zago, um apenado está envolvido na organização criminosa. De acordo com a Polícia Federal, ao longo de 6 meses de investigação, foi apurado que o grupo internalizou mais de 1,5 toneladas de cocaína e enviou de forma ilegal para o exterior cerca de 25 milhões de reais destinados ao pagamento a narcotraficantes no Paraguai. Segundo os investigadores, parte considerável desses carregamentos de drogas eram habitualmente destinados à Serra Gaúcha devido ao grande poder aquisitivo da nossa região. Estas então as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as informações de Bento Gonçalves e região. Você pode conferir também através do aplicativo Conecta TV Com, válido para Android e iOS.